É maravilhoso, sabe? Estar num lugar onde todos nós estamos ligados no Espírito. Aleluia. Podeis assentar. Bom, hoje nós vamos compartilhar um pouco da palavra com um tema que é uma das matérias do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que se chama Realidades de uma Nova Criação. Realidades da Nova Criação. Na Escola Bíblica Verbo da Vida aqui na Europa, a mesma matéria é História da Redenção. Então, se você ainda não fez, eu quero te convidar, você que está em casa nos ouvindo também, a fazer. Da mesma forma que você tem uma realidade, uma nova realidade em Cristo, você também passa a ter uma nova realidade quando você aprende essas verdades. Amém? Bom, eu não sei se foi só comigo, eu acredito que todo mundo que já fez o Rema ou a escola bíblica tinha um conhecimento antes e passa a ter um novo conhecimento depois. Tinha uma percepção espiritual antes e começa a ter uma nova percepção. Amém? O engraçado é que muitas pessoas começam a justificar a falta do estudo da palavra e a querer não ter esse crescimento, incentivar que os outros não tenham esse crescimento em suas denominações ou igrejas, com a teoria de que a letra mata e que o conhecimento acaba com a espiritualidade da pessoa. Mas isso não é uma verdade, nós vamos ver isso aqui conforme nós vamos decorrendo no assunto, amém? Quero começar com 2 Coríntios 5, 17, você pode ir anotando aí os versículos. É uma matéria bastante extensa, nós vamos estar compartilhando dela, a parte A e a parte B. Hoje nós vamos falar daquilo que aconteceu. Se existe uma nova realidade em Cristo, é porque houve uma antiga e foi necessário que uma nova viesse e entrasse em vigor, amém? Nós vamos aprender o que aconteceu, todo o trâmite ali da queda de Adão, do pecado, e aonde Cristo entra com a identificação e a redenção, substituindo a gente ali e pagando todo o preço. E lá em 2 Coríntios 5, 17 diz, assim que, ou algumas versões está escrito, portanto, se alguém está em Cristo, uma nova criatura é, ou uma nova criatura passa a ser. Se passa a ser uma nova, é porque existia uma velha. Amém? Como eu acabei de falar. Então, houve um rompimento no tempo, e é interessante dizer que o mundo foi impactado com o que Cristo fez na cruz do Calvário. Existe o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Não só aqueles que eram cristãos, mas todos aqueles que estão no mundo foram impactados por essas verdades, querendo ou não querendo. O calendário mudou por causa dele. Isso não foi à toa. Amém? E alguns dizem que isso é fábula. Se fosse fábula, não teria mudado o calendário. Não teria impactado. Lá em João 3, a partir do versículo 1, se você conseguir abrir, pode abrir. Vamos correr um pouco. Eu vou ler com vocês, para a gente discorrer algumas coisas. Bom, antes, toda vez que você vê ou ler na palavra, está escrito em verdade, ou na verdade, ele está querendo dizer o seguinte, que eu afirmo com certeza absoluta. Estou falando isso porque aqui em João 3 nós vamos ler, e Jesus falando dessa forma, amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se à noite com Jesus Cristo e disse, Rabi, ou seja, mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vamos parar um pouquinho aqui. Quando você conhece a palavra, você conhece mais a Deus. Isso é
é uma falácia, posso dizer assim, que quanto mais você conhece da palavra, mais você vai ficando frio, é o que costumam falar. Mas Nicodemos, você vê que ele era um mestre da palavra, e como ele conhecia ali o Pentateuco e as leis de capa a capa, se assim eu posso dizer, ele identificou que Jesus só podia ter vindo dele. Então, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós conhecemos a Deus, e mais nós conhecemos a Cristo, e automaticamente nós nos conhecemos. Amém? E a partir do versículo 3 ele vai dizendo, e Jesus lhe disse, em verdade te digo, ou seja, eu afirmo com certeza absoluta, que ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. 4. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode um velho voltar a nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós vamos ver em várias partes da palavra, que eles fazem uma afirmação, depois eles refazem a afirmação novamente, usando palavras ou figuras de linguagem para que nós possamos entender. Acabou de acontecer isso agora. Vamos lá. Lá em Gênesis 1, a partir do versículo 1 até o versículo 26, anota aí que nós não vamos ler. No versículo 1, nós vemos que ele cria o mundo e tudo que nele há. Só que quando Deus cria o mundo, ele também cria o tempo. Por quê? Porque tudo que nós vamos medir, distância, o tempo, você precisa de um tempo, um ponto de referência. Aqui está o ponto de referência de início da humanidade, de início da criação. Então, como você tem esse ponto de referência, você passa a criar a linha do tempo. Ou seja, Deus cria o tempo. Só que o tempo não se aplica a ele, porque ele está além do tempo. Nós sabemos disso. Porque ele é infinito, é eterno, ele é ausente do tempo. Ele vive uma outra realidade. Todos os seres humanos estão dentro, como é que eu vou dizer, de 3 grandezas. Tudo acontece em algum momento, alguma coisa em algum lugar. O espaço, tempo e matéria. Deus não, Deus está além disso. Deus está inserido no espaço, pois ele é onipotente, onipresente, nem está no tempo, pois ele é eterno, e nem está na matéria, pois ele é espírito. E aí você me pergunta, por que é importante eu saber sobre a criação, a importância da criação de Deus? Seria Deus eterno, seria Deus poderoso, onipresente, onipotente, mesmo se ele não tivesse criado tudo isso? Sim ou não? Sim. Por exemplo, o pastor Francisco, se o pastor Bruno nunca tivesse o conhecido, o pastor Francisco deixaria de ser o pastor Francisco? Só porque o Bruno não conhece? Não. Pois é. Da mesma forma, a gente vê grandes exemplos, Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Albert Einstein, Isaac Newton, todos criaram algo, teorias, enfim, tecnologias, e isso veio à tona ao mundo, veio o conhecimento de tudo aquilo que eles fizeram, e por isso nós sabemos da grandeza deles. Da mesma forma, Deus vem, ele é grande, ele não precisava, mas ele cria tudo, e nós podemos contemplar a sua grandeza. Amém? Lá em Romanos 1:19, diz, Romanos 1:19, se você quiser acompanhar. Pois o que pode se conhecer sobre Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, pois os seus atributos invisíveis, seu eterno poder e divindade são vistos
claramente desde a criação do mundo e percebidos mediante as coisas criadas, que foi o que acabamos de falar. De modo que esses homens são indesculpáveis. Ou seja, a evidência de que Deus existe, é poderoso e tem todos esses atributos, é que nós estamos aqui. E tudo está aqui. Amém? Gênesis 1, 26, do 26 ao 29, Deus estabelece todas as coisas, dá domínio ao homem, e Deus criou tudo, e aí quando Ele cria tudo, Ele cria o homem, mostrando que o cuidado de Deus pelo homem. Ele deixou tudo pronto para que o homem pudesse governar e viver. Existem três atributos que são dados ao homem. Imagem, nesse versículo. Imagem, semelhança e domínio. Ou seja, governo. Imagem vem do grego, vem do original tselen, que é a palavra usada em todo o Antigo Testamento nas Escrituras como imagem, ou seja, algo que representasse Deus aqui na terra. Amém? O homem tem um aspecto da divindade, mas ele não é divino. Por quê? Deus pega a matéria, aquilo que era físico, cria o homem. Então, o homem é um boneco, é algo terreno, é algo físico. Mas aí Deus o cria e vem com um sopro de vida, o fôlego, e sopra dentro do homem, ou seja, um atributo divino. Sopra do teu espírito nele, e aí sim ele tem a vida. O homem fisicamente apenas não teria vida em si mesmo. Amém? Lá em Tiago 2,26 ele vai dizer, anota aí que nós estamos correndo mesmo. Tiago 2,26. Deixa eu clicar aqui. Pois assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A gente sabe que aqui ele está falando sobre fé, mas ele usa o exemplo do homem sem o espírito para explicar também sobre fé. Ou seja, mais uma vez, o homem sem o espírito está morto. 1 Tessalonicenses 5:23 está escrito: e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente deve guardar esses três atributos do homem, esses três aspectos de estrutura do homem, santos e irrepreensíveis, espírito, alma e corpo. Existindo no aspecto espiritual, físico, e em terceiro aspecto seria o psicológico, ou seja, a alma. Esse aspecto psicológico vem do original, da palavra alma, vem do original grego psique, que significa fôlego de vida, pensamentos, lugar de desejo, sentimentos, emoções, afeições e até aversões. Ou seja, raiva, ódio, enfim, qualquer outro tipo de sentimento que a alma produz em si. Lá em Hebreus 4:12, ele vai dizer o seguinte: apesar de ser, só um segundo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de 2 gumes, e é apta para penetrar junta a alma e espírito, juntas e medulas, perceber os pensamentos e as intenções do coração. Mais uma vez, ele usa 3 passagens ali, 3 textos, para dizer apenas uma coisa. Isso, na verdade, quando ele fala espada de 2 gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e intenções do coração, ele está falando da mesma coisa. Todas essas 3 coisas, ele está querendo dizer a mesma coisa, que só a palavra de Deus, ela é poderosa
para que você, cheio dela, consiga discernir se aquilo que eu estou pensando é algo que vem da minha natureza carnal ou algo que vem do Espírito de Deus. Amém? Amém ou ai de mim? Amém. Aleluia. Vamos lá. A Bíblia Scofield tem algo que eu gostaria de compartilhar com vocês que eu achei muito interessante. Ela define o ser humano de uma forma que vai ser bem explicativa. E diz assim: sendo um homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo o homem alma, tem conhecimento de si próprio. E sendo corpo, tem por meio dos sentidos o conhecimento do mundo. Nós somos um espírito, possuímos uma alma, mas habitamos nesse corpo. Amém? Então, Deus nos criou para viver nesse mundo. Então, Ele tinha que criar uma interface que tocasse nos dois universos. O físico, aquele que eu posso tocar, e o espiritual, aquele que eu não posso tocar. Então, a alma faz essa ponte entre um e outro. Vamos lá. 1 Coríntios 6, do versículo 16 e 17, diz assim, 1 Coríntios 6, do 16 ao 17. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Ou, em algumas versões, uma só carne com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união em espírito, ou seja, se torna um só espírito com Ele. Então, Paulo explica aqui que nós sabemos que a relação entre um homem e uma mulher é a forma mais íntima de relação física que possa existir. E isso também interfere no mundo espiritual. Então, da mesma forma, essa intimidade é aquilo que Deus deseja de ter para com o homem, de tal forma que eles se tornem um só. Amém? Romanos 11, 36. Esse aí eu quero que você abra. Romanos 11, 36. Interessante que, por que eu falei que nós somos um só espírito logo quando eu subi? É porque essa música tem tudo a ver com essa passagem que a gente vai ler agora. E está escrito, porque todas as coisas são dele, porque por ele e para ele, e a ele seja a glória eternamente, amém. Outra versão diz, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele, e a ele seja toda a glória para sempre, amém. Eu não sei se você percebeu, mas ele está dizendo aqui que até a minha adoração, o meu louvor a ele, vem dele mesmo. Então, quando nós pensamos, não, eu vou adorar o Senhor, você é a ponte da adoração que volta para ele. Vamos ver isso agora. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, quando você já é uma nova criatura, você já tem uma aliança com o Senhor, e você, de repente, no culto se ajoelha e começa a adorá-lo. Ou você levanta suas mãos, da forma que você vai se expressando. Cada um tem uma forma de expressão de adoração. Então, da forma que, enfim, você definir, ou de joelho, ou levantando as mãos, enfim, correndo, do jeito que você tiver. Até isso são ações que o Espírito de Deus, conectado com o nosso espírito, vai causar essas reações, e aí nós vamos ter esse tipo de ação. Por quê? Como é que eu vou explicar? Nós não conseguimos ter a iniciativa de adoração em nós mesmos. É Ele quem
que em nós faz com que nós expressamos a adoração. Nós vamos ver isso, quer ver? Lá em Gálatas 5:17. Porque a carne, está escrito bem assim, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles opõem-se um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Ou seja, mais uma vez, a nossa alma é a interface, é aquilo que consegue fazer a ponte entre um e outro. Indo lá para Gênesis, Gênesis 8, até o versículo 17, Deus cria todas as coisas, como a gente já falou, mas Ele cria todas as árvores frutíferas, que inclusive dão prazer, né, esse prazer que a gente tem de comer alguma coisa gostosa, tudo foi Deus que criou, não foi o diabo. Ele cria todo o jardim, todas as árvores que eles poderiam comer, mas Ele cria mais duas árvores, uma da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. A da vida eles poderiam comer também, porém, a do conhecimento do bem e do mal não poderiam. Foi a única que ele falou que não era para comer, porque certamente eles iam morrer. E por que Deus colocou esta árvore lá? Por que ele não, enfim, passou direto e não criou para que o homem não tivesse o risco de pecar? Simples. Deus não criou robôs. Deus não criou a adoração genuína, ela vem daquilo que eu decido fazer por alguém. Se eu decido honrar o pastor Marlon, é porque isso foi uma decisão que eu tive que tomar. Nós sabemos, acabamos de falar que até a adoração vem dele mesmo, só que eu decido adorar ou não. Eu tenho essa autoridade sobre a minha própria vida para decidir se eu quero ou se eu não quero adorar. Então, para que houvesse um amor genuíno, uma adoração genuína, era necessário criar esta árvore, ou seja, na verdade nem criar a árvore, era criar uma lei para que o homem quisesse ou não se submeter. Abre lá em 1 João 2, 15 a 17. 1 João 2, do 15 ao 17, por favor. Ele diz bem assim: não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, ou seja, a soberba da vida ou a vaidade, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A gente vê que a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida foi o que levou Adão e Eva a pecarem. Por quê? Vamos lá, Gênesis 3, do 1 ao 6. Vou ler rapidamente aqui com vocês. Gênesis 3, de 1 a 6. Ora, a serpente, o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor havia feito, disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? E Eva respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então a mulher, vendo, com concupiscência dos olhos, que a árvore era boa para comer,
concupiscência da carne, e agradável aos olhos e desejável, concupiscência dos olhos, tomou do fruto e comeu e lhe deu ao seu marido. Então, todos os pecados partem a partir da concupiscência dos olhos, da carne e também da soberba da vida ou a vaidade. Lá em Gênesis 3, do versículo 7 até o 9, Deus, à tarde, chega no jardim e pergunta aonde Adão estaria. Ele não estava se referindo geograficamente. Lógico que ele sabia que ele estava ali, mas ele estava falando algo espiritual. Por quê? Porque ele perdeu. Quando ele peca, ele perde a conexão com Deus, a conexão espiritual. E por isso, Deus pergunta aonde ele estava. E quando você peca, a vergonha, Adão ele sente vergonha, ele sente medo de Deus por conta do pecado. De fato, Adão morreu. Nós vamos citar aqui 3 tipos de morte para que nós possamos entender melhor como isso aconteceu. Morte do corpo é a morte física. É quando o seu espírito se separa do seu corpo. E aí você morre fisicamente. A morte espiritual é quando o que aconteceu com Adão. Ele morreu espiritualmente, o seu espírito foi desconectado com o Espírito de Deus, e aí ele morre espiritualmente. E existe a morte eterna, que é quando o homem morre totalmente separado de Deus e fica assim eternamente. E aí, por que Deus não deu um jeito na hora? Justamente por causa disso, porque havia um risco do homem ficar separado de Deus eternamente. Afinal de contas, a gente vê ali em Gênesis que existia a árvore da vida. Então, pense comigo. Já pensou que se Adão tivesse comido a árvore da vida, aquela que deixa o homem permanentemente vivo? Ele ia ficar eternamente separado de Deus. Isso não poderia acontecer. Por isso ele expulsa eles do jardim. E logo quando isso acontece, o interessante é que, como Deus é atemporal, ele já traça um plano, já dá indícios de um plano de redenção para o homem, que nós vamos falar logo mais. O processo do pecado. Anotei algo interessante aqui. O homem tem em si desejos, e quando isso o domina, dá luz ao pecado. E o pecado, quando consumado, gera a morte. Deus não tenta o homem. Nós vamos ver isso também. Isso é uma escolha do homem. Para que o homem fosse livre de verdade, foi necessário tudo que ele fez ali no jardim, tirando Adão. Em Romanos 6, no versículo 23, está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, mais uma vez, a gente vê que quando o pecado é consumado, ele gera um salário, e esse salário é a morte. Lá em Gênesis 3, no versículo 15, Deus mostra e anuncia algo de seu plano. Vou ler aqui para vocês. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, entre a sua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus aqui já anuncia que havia de vir alguém que realmente ia nos resgatar dessa condição. O homem não poderia voltar a ser salvo, ou seja, voltar a ser eterno por si mesmo. Lá em Efésios 2, a partir do versículo 1, ele vai dizer bem assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado,
no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio, ou algumas versões da potestade do ar, do espírito que agora age ou opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos segundo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Na versão NVI, está escrito bem assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam a viver, como o resto do mundo, obedecendo o comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos nesse mundo segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza humana e éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Nesse trecho, a gente vê em outras versões que ele fala filhos da ira ou filhos da desobediência. Quando ele fala lá filhos da ira ou filhos da desobediência, a gente vê que era de costume o judeu chamar alguém por uma característica evidente na pessoa. Por exemplo, quando ele chama Tiago e João de filhos do trovão, é porque eles estavam querendo que caísse fogo nos samaritanos. Por isso ele chamou. Quando a gente vê que a palavra diz Barnabé, filho da consolação, por quê? Porque a identidade dele era algo que ele fazia, consolava as pessoas, trazia as pessoas para perto e cuidava. Vale a pena lembrar que filhos da desobediência é porque eram filhos do pecado, filhos do diabo. Portanto, todos que pecaram voluntariamente. Ou seja, o homem no jardim e nós com essa natureza decidimos voluntariamente virar as costas para Deus e traçar o nosso próprio caminho, que é um caminho de perdição e morte. Ou seja, nós recusamos os caminhos do Senhor, o rejeitamos e traçamos o nosso próprio caminho. Só que Deus é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que Ele mesmo tem mais uma vez a iniciativa de nos resgatar. Colossenses 2, do versículo 8, 13, a gente vê ali a obra redentiva. Vamos ler? Esse capítulo é um texto muito importante. Colossenses 2, do versículo 8 até o 13. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa ou vos engane, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementais do mundo, ou seja, os espíritos demoníacos deste mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, Cristo, ser humano, habita toda a plenitude da divindade. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isto é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E vós, quando ainda estáveis mortos em vossos pecados e na circuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados. Então, a gente vê que Deus, mesmo nós decidindo nos separar dele mesmo, resolve nos resgatar através de Cristo, com uma nova lei, com uma nova circuncisão, a espiritual.
não feita por mão de homens, mas feita pelo próprio Cristo. Lá em Colossenses 1, 12 e 13, diz bem assim: e sempre dei graças ao Pai, Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Eu não sei você, mas eu fico muito feliz quando leio essas verdades. Pode muitas vezes até nem parecer, mas eu tô. Faz parte de mim. Vamos falar agora, a gente correu bastante para tentar entregar todo o conteúdo, visto que a gente vai entregar em 2 tempos apenas, uma aula que é super extensa, com muito conteúdo, então é impossível a gente conseguir realmente passar tudo aqui, mas estou tentando passar o máximo de conteúdo para você criar um pouquinho de curiosidade e fazer essa escola que vai mudar a sua vida, amém? Vamos falar um pouquinho do conceito da graça. Lá em Efésios 2:5, vai dizer bem assim: estando nós mortos em nossos pecados e delitos, deu-nos novamente vida com Ele. Pela graça sois salvos. Amém? Pela graça sois salvos. Ele fez tudo, você não fez nada. Foi tudo de graça, você não precisou fazer absolutamente nada. Lá em Isaías 53:4, ele vai falar bem assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si as nossas dores e nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido. Lá, um versículo que nós estamos assim bem habituados a falar, ele diz: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado em nosso lugar. Parafraseando, é claro, né? Quando a gente vai lá para 2 Coríntios 8:9, ele vai dizer: vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor de vocês, ele se fez pobre, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aleluia. Irmão, Deus cuidou de todas as partes, em todas as esferas, amém? Tudo aquilo que o diabo roubou, ele devolveu. Gálatas 3:13, essa é uma referência que vai lá de Deuteronômio 21:22, da lei, né, de Moisés. Então ele diz bem assim: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas ou pecados, pois a Escritura diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Então, Cristo decidiu se fazer maldito em nosso lugar para nos redimir. Ele se tornou fraco, ele se tornou limitado, ele morreu espiritualmente, ele foi separado do próprio Deus, ele foi ao inferno, mas ele ressuscitou. E juntamente com Ele, da mesma forma, nós ressuscitamos com Ele, sendo nós ricos, transformados, salvos e de plena saúde. Lá em Efésios 1:3, diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênção nos lugares celestiais. Ele já cuidou de tudo. Você não precisa fazer absolutamente nada. É só viver pela fé, crendo em tudo que Ele já fez por você. Amém? E agora, para a gente finalizar, já estamos terminando, vamos falar sobre ali o conceito da redenção. Redenção no original grego é a polustros, que quer dizer livramento de algum mal, uma libertação efetuada por pagamento ou resgate por algum preço. No nosso caso,
preço de sangue. Aleluia. 2 Coríntios 5,14 diz: pois o que nos motiva é o amor de Cristo, porque concluímos que se um morreu por todos, logo todos morremos. Aleluia. Ele quer dizer o seguinte: se tudo aquilo que Cristo conquistou na cruz, ao ressuscitar, nós também conquistamos tudo aquilo que Ele conquistou por nós. Lá em Filipenses 2, do versículo 5 até o 8, ele diz, 5, 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. A gente vê que Deus, quando Ele cria o homem, Ele fala bem assim: e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Beleza. O homem se separa, o homem quebra esse vínculo. Agora, Deus vem, se submete e fala: eu vou ter que descer ao nível deles. Eu vou me fazer semelhante à imagem do homem. Deus desce ao nosso nível. Você tem noção? O próprio Deus, aquele que criou, que nem precisava nos criar, fazia um negócio desse só para nos salvar? Meu irmão, Deus é maravilhoso, meu Pai. Aleluia. Aleluia. Ele se identifica conosco. Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado. Aleluia. Em nosso favor, para que fôssemos feitos a justiça dele, ou a justiça de Deus. Gálatas 3,13, mais uma vez, ele vai falar sobre aquele que é pendurado no madeiro, se torna maldição. Então, ele se colocando pendurado no madeiro, ele se torna maldição, só que, pela condição dele, tem algo interessante. Vamos lá. O homem, na sua condição de pecado, sabendo que o salário do pecado é a morte, tínhamos que pagar um preço de... Fala para o seu amigo, de morte. Beleza, ok. Então, vamos supor, o oceano, para ser salvo, para pagar o preço do pecado, eu vou e, de alguma forma, me entrego para ser crucificado. Hoje, eu conseguiria pagar o preço por todos vocês? Não. Então, seria impossível o homem por si mesmo pagar o preço. Porque se ele morresse por si mesmo, o que ia acontecer? Ele ia ficar e permanecer separado de Deus eternamente. Amém? Aleluia. Estando nós mortos em nossos pecados e delitos, deu-nos nova vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Aleluia. Lá em Colossenses 2, no versículo 3 e 14, ele vai dizer: e vós, quando ainda andáveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com Ele, perdoando os vossos pecados. E, pagando o escrito de dívida que nos era contrário e constava contra nós em seus mandamentos, removeu de vosso meio, cravando-o na cruz. Cristo morreu, Ele se identificou. Deus vem, se torna homem, a nossa imagem e semelhança,
é tentado de todas as formas que o homem poderia ser tentado, se identifica conosco, depois ele vem e paga o preço, ou seja, ele vem e nos substitui. Eu vejo a cara do diabo, eu fico pensando, né? A cara do diabo, rapaz, agora acabei com o filho, ele veio para salvar, eu matei ele. Eu matei ele. Meu Deus. Eu vejo a cara do diabo, ele não entendendo nada, meio tonto. Parece que tomou um soco de um boxeador bem forte, e ele não aguenta. Ele fica ali, tonteado ali, e não consegue entender o que está acontecendo. E quando a mão de Deus vem e ressuscita Cristo ali dos mortos, e o traz para si, falando: você não pode segurar o meu filho aqui, porque ele não tem pecado. Aleluia! 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 Efésios 4. Leia aí comigo. Efésios 4, a partir do versículo 8. Está escrito. 4, 8. Por isso foi dito, subindo para o alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa? É que ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. As partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo também que subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Meu Deus, a gente vê aqui a substituição do Filho de Deus, aleluia, aquele pecado que ele carregou, aquele pecado que ele resolveu carregar, a morte espiritual que ele resolveu carregar, foi pago com a sua morte. A palavra diz que quando Cristo morre, havia o templo, né, existia assim, a primeira parte do templo tinha escrito o caminho, a segunda parte tinha escrito a verdade, e a terceira parte, entre o véu, estava escrito a vida. E ele, lá em João 14, ele fala o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o Santo dos Santos, eu sou a sua entrada para o céu, eu sou a sua reconexão com Deus. O engraçado, não sei se você já percebeu, mas em alguns trechos da Bíblia, principalmente, obviamente, no Antigo Testamento, você vê, se não me engano, Moisés, tem mais algumas outras passagens que falam que quando o judeu está de luto, ele rasga a roupa, né? Conforme foi vindo a modernidade, ele rasga só uma parte da roupa, mas ele rasgava as suas vestes em luto por algum ente querido. E mais uma vez, uma prova daquilo que aconteceu e impactou, crendo ou não crendo, o mundo, foi que quando ele morre, exatamente no momento que ele morre, o véu é rasgado de cima para baixo. Um véu que era dessa grossura assim, mais ou menos um palmo, de 15 a 17 centímetros, um negócio assim, de grossura. E ele é rasgado de cima para baixo. Cristo morreu de fato. Ele morreu. Ele foi separado de Deus. E o próprio Deus mostra o seu luto nisto. Mas há algo no luto de Cristo que é a nossa reconexão com Ele. O véu foi rasgado e hoje nós podemos se achegar com mãos santas, sem ira e sem contenda diante dEle. E para finalizar, meu irmão, aleluia, Hebreus 4, do versículo 14 ao 16, está escrito: portanto, tendes o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado.
mais uma vez, a palavra nos mostra que ele foi tentado, que ele foi, assim como nós, teve fome. Em vários trechos da palavra a gente vê que ele teve fome, que ele chorou, que ele se entristeceu, que ele teve que dormir. Ele era como eu e você. Mas em tudo, meu Deus do céu, em tudo sendo tentado, foi aprovado. Meu irmão, levanta no seu lugar, louvor, pode vir. Aleluia. Eu não sei você, mas isso só me dá mais gratidão ao Senhor por tudo que Ele fez por mim. Amém? Amém? Diga para o seu irmão do lado, você foi redimido. Você foi salvo. Você é rico. Aleluia em Cristo Jesus. Você é sarado e curado. Amém. Bom, hoje nós falamos um pouco sobre a obra redentiva de Cristo, mas a identificação e a substituição de Cristo por nós. E no próximo culto, que também falaremos sobre esse tema, nós vamos aprender um pouco dos efeitos dessa obra redentiva na humanidade e mais. Vamos aprender quem somos, o que podemos e o que temos nele. Amém? Aleluia! Boa noite. Eita, Glória, que vozeirão. Boa noite, graça e paz, meus irmãos. Queria aqui aproveitar a oportunidade. Se tem alguém em nosso meio que ainda não aceitou a Jesus, estou aqui a olhar. Se tem alguém que eu não conheço.